Fala galera, beleza? Vamos seguindo aqui então na segunda aula sobre os equalizadores, tá? A gente parou na aula passada falando sobre a questão de presets, tá? Nessa aula a gente vai dar seguimento aqui e o que eu gostaria de introduzir agora nessa aula para vocês é falar um pouco sobre se a gente precisa solar, apertar o botão de solo na hora que a gente estiver equalizando, tá? Isso é uma certa polêmica para a galera aí afora, porém eu vou passar para vocês o que realmente faz sentido, que é real, tá? Os grandes engenheiros de mixagens trabalham pensando nisso, tá? Num contexto, mas vamos lá. Se você costuma solar os elementos para equalizar, eu recomendo fortemente que a partir desse momento você pare de fazer isso, pois você pode deixar o som mais incrível possível de bumbo ou de caixa, por exemplo, porém quando você colocar todos para tocar junto novamente, o som nunca vai se encaixar como deveria, baseado na fonte sonora que você tem na origem. O que eu quero dizer com isso? Se você aperta o botão de solo, você começa a equalizar, tirar aqueles graves que te incomodam, acrescentar agudo porque o elemento está um pouco opaco. Quando você tirar o botão de solo e você somar todos os instrumentos juntos, aquele elemento que você tirou várias frequências, muito possivelmente você ia precisar delas, e tudo que você acrescentou, muito provavelmente você não precisaria de tudo aquilo, tá? Por que que isso acontece? Na verdade, quando a gente escuta a música desde sempre, a gente não escuta a música por elementos, a gente escuta uma massa sonora. Nosso ouvido ele é acostumado com o espectro da música, tá? Então, se você começar a solar demais as coisas para você fazer o seu som com um elemento solado, você vai estar ignorando completamente o contexto musical de todos os outros elementos. E o que eu quero dizer com isso? O som de uma caixa, por exemplo, ele não é só o som do elemento em si, tá? Ele é o som do elemento e mais o contexto, todos os outros elementos e instrumentos que estão tocando com ele, tá? Como que eu posso exemplificar isso para vocês? É como se fosse da seguinte forma: imagina você na praia, tá? E com aquele solzão, o mar azulzinho, tá? Aquela imagem bem clara mesmo. Aquele elemento que no caso é você, tá numa situação que se passar uma pessoa por trás de você, se ela estiver super clara também, ela não vai chamar muita atenção, porque todos os elementos ali, o sol, o mar azul clarinho, tá tudo super claro, tá criando uma imagem para você, uma ideologia de que as pessoas passando do lado naquela mesma imagem, tipo, não vai te chamar tanta atenção. Agora, se você tirar uma foto de você nessa praia, com o sol batendo na sua cara, e você transportar para um dia chuvoso, um dia frio, chovendo, aonde tudo está muito mais cinza, com certeza a galera vai olhar aquela foto, vai olhar, pô, a árvore tá um pouco escura, o céu tá um pouco escuro, e vai olhar sua imagem, vai chamar muita atenção, porque vai estar super claro lá. E por quê? Porque todo o elemento, todos os elementos, toda a imagem por trás é que faz a atenção naquele elemento. Às vezes a gente não mexeu em nada, por exemplo, na sua foto lá na praia, a gente pega, tira uma foto. É a mesma foto, se eu colocar em outro ambiente, com outros instrumentos tocando junto, na nossa analogia, a gente não precisa mexer em nada na sua foto para dar um destaque maior, tá? Se a gente fizer uma analogia para o mundo do áudio, a gente pode pegar um som de caixa, onde tem vários elementos tocando junto, fazer um som de praia, onde tudo soa um pouco mais agudo, pegar aquele mesmo elemento, trazer para um outro ambiente, onde existem outros elementos mais graves e tal, aquela caixa vai parecer que você subiu o volume dela, porque ela tá com um agudo que naquele outro cenário. Você entendeu? Naquele outro cenário parece que aquele agudo tá saltando, então parece que o volume da caixa tá maior. Só que se você mexeu na caixa, não, você não mexeu na caixa, entendeu? Agora, se você solar a caixa para você poder fazer a equalização, como que você vai saber qual cenário que você tá?
entendeu? Às vezes você em solo a caixa tá perfeita, entendeu? Só que se você tiver no cenário da praia, aquela caixa pode soar agudinha e tá tudo certo. Se você tiver num cenário com um dia nublado, aquela caixa pode sobrar os agudos, por exemplo, e tornar ela muito branca, entendeu? Eu costumo conciliar bastante com cores, assim. Aí você vai tentar descer o volume, você vai tentar... Quer dizer, não faz sentido você solar sem saber o cenário e os elementos que estão por trás disso, tá? Às vezes, se você solar e você fazer uma equalização, provavelmente se você tentar fazer uma equalização com todo mundo tocando junto, os traços de equalização que você fizer no equalizador vão ser completamente diferentes, tá? Porque quando você sola a caixa, você vai ter uma percepção, tá, do som, e quando você tá com todo mundo junto, você tem outra percepção. Por isso você tende a fazer movimentos diferentes no equalizador. Então, eu sei que quando a gente está começando, a gente quer ver tudo na cara, a gente quer ouvir tudo na cara, né? A gente quer prestar atenção no som de caixa, prestar atenção no som do bumbo, quando na verdade os grandes engenheiros de mixagens não pensam dessa forma. Porque o que a gente escuta, quando a gente escuta uma música, a gente não escuta a caixa solada, não escuta o bumbo solado, tá? E eu sei que isso é um grande exercício, um grande desafio para vocês durante as próximas músicas e as próximas mixagens que você for fazer. Tentar pensar, deixar tudo ajeitado, tudo com os volumes já equilibrado, panorama equilibrado, e tentar fazer os movimentos de equalização, de compressão, com tudo tocando junto, tá? Porque talvez se você fizer um filtro na caixa, por exemplo, em uma certa música você vai filtrar um pouco mais em cima, porque tem outros elementos mais graves lá. Se você fizer num outro cenário, por exemplo, você vai filtrar mais embaixo, entendeu? Porque tem menos elementos, a caixa pode soar um pouco mais gorda. Mas você só vai saber isso se você considerar o cenário que está por trás daquele elemento, como a gente acabou de usar a analogia da praia, tá? A gente vai falar sobre isso mais no decorrer do curso, então vai ficar um pouco mais claro para vocês. O que está acontecendo aqui, eu estou sugerindo para vocês uma nova maneira de abordar a equalização, compressão, uma nova maneira de abordar a mixagem como um todo, tá? Eu acredito que eu estou conversando aqui com pessoas que querem ser um engenheiro de mixagem, então a gente precisa pensar de uma forma mais profissional, tá? E tentar, como eu falei lá no começo, desmistificar algumas coisas que a gente aprende aí pela internet, pelo YouTube. Eu sou a favor de todo mundo que queira passar informações, tá? Mas eu tô tentando consolidar as coisas que faz sentido e que as coisas que vão te adiantar bastante no seu desenvolvimento como engenheiro de mixagem, de uma forma que você consiga se desenvolver, tá? Então eu aconselho, pare de solar, tá? Não tem problema, o solo faz parte, tá? Mas principalmente de quando você tá produzindo alguma coisa, quando você tá querendo achar um timbre para sua produção, tal, aí é outra coisa. Eu tô considerando aqui na hora de você mixar, você já tá com todos os seus timbres em dia, já tá tudo certinho, tá tudo lá na sua mão. Nessa hora, esquece o solo, tá? Beleza, pessoal? Então eu vou mostrar isso para vocês também como que isso funciona na prática, tá? Para a gente continuar e dar seguimento aqui à nossa conversa, nosso bate-papo aqui, é importante a gente entender dos equalizadores sobre os filtros dele, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui um panorama geral sobre os filtros e vou mostrar para vocês aqui como que funciona, tá? Primeira coisa que a gente precisa ver é esse filtro aqui, que a gente chama um filtro de corte, tá? Na verdade, esse HPF aqui é traduzido por High Pass Filter, ou filtro passa altas. O que isso significa? Significa que se passa as altas, eu seguro todas as baixas, né? Então eu pego uma frequência de corte e atenuo tudo que é daquela frequência para baixo. Eu não deixo nada passar, eu só deixo passar o que é agudo. A gente também tem, em contrapartida, o contrário, o Low Pass Filter, que eu vou pegar uma frequência de corte e vou atenuar todos os agudos, e só vou deixar passar os graves, tá? Bom, pessoal, aqui eu tenho o equalizador do Studio One, tá? Vai servir para mostrar isso para vocês na prática. Aqui eu tenho, por exemplo, o High Pass Filter, aqui nesse equalizador, ele tem um LC aqui, tá vendo?
ele está chamando o de low cut, ou seja, corte os graves. Na verdade, a high pass filter ou low cut é a mesma coisa, tá? A gente consegue ligar ele clicando aqui nesse botãozinho laranja aqui, ó, tá vendo? E o que que acontece? Ele te dá a opção aqui, ó, de você selecionar os dB por oitava. O que que acontece? Quando você liga esse filtro de corte, ele te dá uma opção de você conseguir selecionar qual que vai ser a frequência de corte. Então, eu consigo selecionar aqui, por exemplo, eu estou em 100 Hz, tá vendo? Ó, que eu consigo para baixo, para cima. Eu vou colocar aqui, por exemplo, para ali em 100 Hz. E o que que significa esse dB por oitava aqui? Significa que se eu colocar em 6, ele é um filtro mais suave. Quanto mais suave, ele tende a ser mais musical, tá? Existem alguns também equalizadores que eles têm um filtro bem abrupto aqui, ó, que a gente chama de brick wall, né? Que é como se fosse um paredão mesmo. Então você coloca ali, tipo, nada que chega naquela frequência de corte para baixo passa, ele corta tudo ali. Esses tipos de filtro, eles não são muito musicais, tá? Eles são mais para corrigir alguma falha, algum tipo de problema, ar-condicionado, alguma coisa com frequências graves que você queira eliminar, mas por uma questão de salvar o seu áudio ou mesmo por uma questão estética, por que não? Mas quanto mais abrupto isso, mais problema de fase e mais antimusical ele vai ficar. Mas nada que você não possa usar também se fizer parte do seu vocabulário aí na mixagem, tá? Então eu selecionei aqui, ó, 100 Hz, tá? Então esse 100 Hz aqui é a minha frequência de corte. O que que isso significa? Significa que quando chegar a nota 100 Hz, uma oitava abaixo dela, eu vou ter perdido 6 dB. Então é um decaimento que não é tão abrupto, ele vai caindo, caindo. Quando chegar na oitava da oitava, mais 6 dB. Quando chegar na oitava da oitava, mais 6 dB. Beleza? Então, sei lá, se eu tenho um Dó na minha frequência, no próximo Dó, uma oitava abaixo, eu vou ter perdido 6 dB de volume, tá? No próximo oitava e assim por diante. Se eu aumentar isso daqui para 12 dB por oitava, significa que quando eu chegar na metade desses 100 Hz, eu vou ter perdido 12 dB e assim sucessivamente. Ou seja, a minha perca de volume vai ser muito maior. Eu vou estar limando um pouco mais ainda os graves, tá? 24 dB por oitava, a mesma coisa. Quando chegar numa oitava abaixo dos 100 Hz, que é a minha frequência de corte, aqui, eu vou ter perdido 24 dB. Beleza? E assim sucessivamente, pessoal. A gente vai pegar aqui 36 dB por oitava e 48 dB por oitava. Beleza? Então, esse é o filtro desse equalizador. E a gente tem a mesma coisa que ele está aqui, ó, HC, que ele tá chamando de High Cut, tá? Ou Low Pass Filter, tá? Então, a gente ligando ele aqui, ó, funciona da mesma forma. Eu tenho uma frequência de corte, que no caso aqui eu posso selecionar para 10. Ups, coloquei 1000. Pronto. Para colocar 10K, e eu consigo selecionar, ó. Agora, ao contrário do que era antes, eu tô deixando passar o que é grave, ó, e tô limando tudo que é agudo. E limando quanto? 12 dB por oitava, 24 dB por oitava, 36 e assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Então, acho que ficou um pouco claro. Nessa parte de filtro, esse equalizador ainda traz uma opção de cor, de sonoridade, que é o que a gente conversou lá. Vocês lembram que a gente falou do equalizador de fase mínima e o equalizador de fase linear? Aqui ele não dá a opção de fase linear para todos os filtros, mas esse é um equalizador de fase mínima, tá? Embora digital, mas é fase mínima. E ele me proporciona aqui, ó, esse LLC aqui, que ele é um filtro também, tá? Só que esse filtro, ele é linear, tá? Então, aqui, quando eu ligo esse filtro dando um corte aqui em 80 Hz, por exemplo, ele tá fazendo o corte, tá fazendo todos aqueles cálculos lá, de recalcular naqueles mini delays, lembra que a gente conversou lá na primeira aula? Para que meu som tenha menos problema de fase, tá? Automaticamente, quando eu faço isso, mais processamento do meu computador ele vai pegar. E eu só tenho 3 opções aqui. Eu tenho como
fazer um corte em 20 Hz, que é a minha frequência de corte, em 50 Hz, minha frequência de corte, e 80 Hz, que é a minha frequência de corte, tá? Eu não tenho como selecionar aqui outras opções. O que eu posso fazer é, se eu quero que esse corte aqui em 80 Hz seja abrupto, um pouquinho mais abrupto, ou um pouquinho mais suave, ó. Se eu clicar nesse botão, ele vai deixar um pouco mais suave. Você vê que os dois são filtros. Aqui eu posso até ligar os dois ao mesmo tempo, ó. Os dois são filtros, mas qual que é a diferença desse filtro para esse? Esse daqui, fase linear, esse daqui, fase mínima. Beleza? Então, beleza, pessoal, vamos seguindo aqui. Deixa eu voltar aqui para minha apresentação. Vamos seguir para o próximo filtro, já que agora a gente já entendeu. Uma coisa que eu queria salientar sobre os filtros de corte, ou low cut, high cut, que a gente acabou de ver agora, existem frequências supersônicas no completo agudo do espectro e frequências subsônicas, que são frequências bem lá embaixo mesmo no espectro, lá para 20 Hz para baixo. Embora a gente não escute muito bem essas frequências, o que acontece é que às vezes a gente fazendo uma pequena limpeza ali, sei lá, você tem um bumbo, você quer que o bumbo soe grave, parece meio não intuitivo, né? Se eu quero que o bumbo soe bem grave, por que eu limparia o grave, né? O que acontece é que algumas frequências lá nas frequências subsônicas, às vezes acabam se embolando por ali e o seu grave não fica definido. Às vezes você limpando um pouquinho do bumbo ali por volta de 20 Hz, bem lá no fundo embaixo do espectro mesmo, o seu grave que você está procurando, às vezes fica um pouco mais redondo e aí dá aquela impressão que o bumbo deu aquela encorpada a mais, você limpando essas frequências que embolam, tá? Vou mostrar isso tudo na prática daqui a pouco para vocês, tá? Próximo filtro que a gente pode falar é o filtro Bell, esse carinha aqui, ó, tá? E como que funciona o filtro Bell? Eu vou entrar aqui no meu equalizador de novo, que é um equalizador da própria DAW do Studio One que eu estou mostrando para vocês, mas se você usa o Reaper, o Re-EQ é a mesma coisa, qualquer equalizador de DAW que você tiver aí para mexer, você vai encontrar parâmetros parecidos aqui, tá? O que acontece? O Bell, ele é um filtro onde ele sobe dessa forma aqui, ó, que eu mostro para vocês assim, ó, tá? Vou mostrar para vocês ali, ó. Vou ligar ele e vou subir, ó. Tá vendo? O que acontece? Ele pega umas frequências, a gente falou da frequência de corte aqui, né? A frequência de corte aqui nesse caso, ela sobe aqui no centro, tá vendo? Então a gente pega a frequência de corte aqui, por exemplo, vou colocar 1K. Ups, tava no volume ali. Ele já tá aqui em 1K, tá? E aí você consegue dar boots ou cortes naquela frequência de 1K, por exemplo, tá? E aí você vai se deparar com um novo parâmetro, que é esse parâmetro aqui chamado Q, tá? Você nota que quando mais eu mexo nele, mais ele abre para pegar frequências do lado, e quando eu mais deixo maior o valor dele, mais ele fica fininho para pegar uma frequência um pouco mais específica, tá? Vamos para uma parte um pouquinho técnica agora. Eu vou mostrar para vocês como que funciona um pouco esse Q aqui, tá? O que acontece? Vou deixar ele aqui, ó, em 2. O que acontece? Nessa frequência de corte aqui, ó, nessa frequência que a gente selecionou, que é 1K, existem duas frequências se a gente pegar 3 dB abaixo dela, tá? Acompanhem meu mouse aqui, ó. Eu tô com a frequência aqui, ó, de corte de 1K. Se eu pegar uma frequência aqui, ó, a 3 dB abaixo da minha frequência de corte e uma frequência aqui desse lado, uma da esquerda, uma da direita, a 3 dB também abaixo da minha frequência de corte, para a gente facilitar na conta aqui, ó, vou chamar essa frequência aqui, ó, de 750 Hz e essa daqui de 1250 Hz, tá? Então agora eu tenho um eixo aqui, ó, tá? Que é aqui desse lado aqui, ó, 750 e aqui 1250, tá? Então o que acontece? O valor do Q é a frequência de corte sobre a diferença entre as duas frequências que a gente achou aqui, ó. Por exemplo, a gente achou aqui 750 e aqui 1250, que eu pedi para vocês pensarem comigo, né? Deixa eu pegar uma calculadora aqui. Pegando a calculadora, o que a gente vai fazer? 1250 menos 750. A diferença disso é 500, certo? Então,
a diferença entre o 750 e o 1250 é 500. Então, o valor do Q é a frequência de corte sobre 500. Quanto que vai dar isso? Vamos pegar de novo aqui nossa calculadora. Pegando a calculadora aqui, a frequência de corte qual que é? 1K. Então, 1000 divide por 500, que é a diferença das duas frequências que a gente tinha conversado. Quanto que dá isso? Ó, o valor do meu Q é 2. Q2, tá? E como que isso representa musicalmente pra gente? Significa que se eu deixar aqui, ó, da forma que eu deixei, ó, ele Q2, significa que o valor que eu tô alterando aqui, de oitavas, é sempre 1 sobre Q. O que significa? 1 sobre 2 significa que o valor dessa distância aqui é de meia oitava, 1 sobre 2, tá? Se eu coloco aqui, por exemplo, Q1, significa que esse valor de largura é de 1/8, certo? A gente já tinha conversado sobre isso aqui nos filtros, certo? Se eu coloco aqui, eu desço 6 dB por oitavas, 12 dB por oitava, lembra? O Q aqui representa exatamente isso. Então, o que significa? Significa que se eu tenho Q2, eu estou trabalhando com meia oitava, significa que quanto maior é meu Q, quanto maior eu subo o Q, mais fino, porque minha oitava cai, mais fino vai ser o meu Q, certo? Até que ele fique cirúrgico naquela opção, naquela frequência que eu quero mesmo, tá? E se eu descer ele para um valor menor, ele vai abranger mais, tá? Porque eu vou estar pegando mais oitavas, até pegar 2, 3 oitavas, então ele vai alargar. Quanto maior meu Q, mais fino, menos frequências eu vou estar pegando do lado, e quanto maior meu Q, mais grossinho ele vai pegar as frequências do lado também. Nosso ouvido, ele entende esse Q um pouco mais largo como um pouco mais musical, tá? Então, às vezes a gente quer dar uma colorida, quer dar um agudo ali para o nosso instrumento, a gente tende a, quando dá boost, usar um Q um pouco mais gordinho, assim, com um Q um pouco com um valor menor aqui. Porque se a gente deixa ele muito fininho, geram algumas ressonâncias que às vezes às vezes é indesejadas. Então, quando a gente vai dar algum boost, normalmente, por padrão, a gente usa o que é um pouquinho mais gordinho, ou seja, menorzinho aqui nos valores. Já quando a gente vai cortar alguma coisa, significa alguma frequência um pouco mais específica. Então, quando a gente vai cortar, normalmente a gente deixa ele assim, ó, um pouquinho mais magrinho, para poder cortar, tá? Nosso ouvido soa isso, para os nossos ouvidos soa um pouco mais musical, essa parte, tá? Isso é importante, tá? Quando a gente vai dar boost, a gente pode deixar um pouquinho mais gordinho. Quando a gente vai cortar, a gente deixa um pouquinho mais fininho. Existem alguns equalizadores, como por exemplo o equalizador da Waves do pacote da Renaissance, que eu tô sem ele aqui para mostrar para vocês, mas se vocês estiverem aí, vocês podem dar uma olhada. Por padrão, quando você pega uma frequência e sobe aquela frequência, ele já sobe com o Q um pouco mais larguinho. Quando você pega aquela frequência e desce, automaticamente ele já desce com o Q um pouquinho mais fechadinho. Porque é meio que padrão. Quando a gente procura dar um boost, alguma coisa que a gente quer na mixagem, soa mais musical para os nossos ouvidos, ser um pouquinho mais gordinho, pegando um pouquinho mais de frequências do lado. Quando a gente corta alguma coisa, tende-se aquela frequência ser um pouquinho mais isolada. Então, automaticamente a Waves já fez isso de propósito. Quando você puxa para baixo, ele já desce com o Q um pouquinho mais fechadinho, tá? Só para acrescentar aqui na parte dos filtros que a gente conversou na aula passada, esse daqui, como vários outros, a oitava dele, ele é por chavinha, tá vendo? A gente seleciona 6, seleciona 12, seleciona 24 dB por oitavas na caída. Nem todos são assim, existem alguns equalizadores que também controlam esse decaimento através do Q, tá? E aí ele é um pouco mais cirúrgico, porque você tem nada cortando, e aí você consegue descer no Q, ele vai filtrando, então por exemplo, a gente só tem a opção de 6 dB por oitava e depois 12 dB por oitava direto.
Esses tipos de equalizadores onde tem esse Q, que vai você ser um pouquinho mais cirúrgico, você consegue, sei lá, 7, 8 dB por oitavas, entendeu? E aí você consegue ter um controle maior sobre o quanto de corte você vai querer, beleza? Então, fechou. Acho que ficou claro por enquanto. A gente já conversou sobre low cut ou high pass filter, high cut ou low pass filter, e a gente já conversou sobre o filtro Bell, beleza? Que existe esse parâmetro Q aqui, que a gente fez até uma conta, e aqui a gente pode selecionar a frequência tranquilamente, o que a gente quer, tá? Aqui a gente vai estar alterando a frequência, mas a conta do Q vai ser a mesma e aqui o volume vai ser a mesma. Bora para o próximo filtro agora, que vai ser o filtro de shelve. Então beleza, pessoal, vamos lá para o filtro shelve agora, que a gente vai conversar, tá? Deixa eu vir aqui para nossa apostilinha. O filtro shelve é esse cara aqui, ó. Deixa eu abrir a apostila aqui para ficar um pouquinho mais fácil para a gente. Tá. O filtro shelve é esse cara aqui, ó. Também conhecido como filtro de prateleira, tá? E o que que acontece? Vou mostrar para vocês aqui na prática. Deixa eu tirar o filtro low cut que a gente já viu, né? O filtro shelve é esse aqui. Aqui nesse equalizador, ele está representado por essa banda aqui, ó. Quando a gente sobe ele, a gente dá um ganho. O que que acontece? A gente tem uma frequência de corte, por exemplo, vou colocar a frequência de corte em 500 Hz, por exemplo, tá? Então, você também consegue selecionar aqui se vai ser 12 ou 24 dB por oitava. Quando chegar uma oitava acima, ele vai ter subido 24 dB por oitava, nesse caso aqui, se eu selecionar, ó. Tá? Só qual que é a diferença desse filtro aqui? Ele atinge um platô. Tá vendo? Ele atinge um platô e aí a partir de certa frequência, todas as outras vão ter o mesmo volume, tá? Ele não faz corte de nada, ele não faz o corte como o high cut ou low cut que a gente conversou. E a gente pode subir ou atenuar, por exemplo. Todas as frequências acima de 500 Hz vão ficar a menos 6 dB. Então todas elas vão continuar a menos 6 dB. Não vai, porque o filtro de corte, o que que acontece? A gente corta, cai 24 dB, cai 24 dB até chegar no zero, até a gente eliminar todas. Já no filtro de prateleira, não. Ele vai manter sempre o que a gente determinar aqui. A gente consegue usar tanto para cima, né, com high shelf, quanto para baixo. Se eu selecionar aqui, ó, high shelf nessa daqui, a gente consegue determinar para baixo também, tá? O que que acontece? Esse tipo de filtro, a gente tem três categorias, tá? Esse filtro de shelve aqui. Para explicar para vocês, eu vou abrir um outro equalizador, tá? Deixa eu abrir ele aqui. Vou abrir o Ozone 9, que dá para explicar um pouquinho melhor. Deixa eu deixar ele desligado aqui. Bom, beleza. Desliguei ele aqui agora, fechou. Então, o que que acontece? Se eu pegar esse equalizador aqui, por exemplo, e deixar ele aqui, ó, em high shelf, analog. O que que significa isso? Significa que ele está flat. Então, essa é a nossa primeira nomenclatura. A mesma coisa que aconteceu lá no outro, ele está acontecendo aqui também. Posso subir e ele alcança o platô, e posso descer, ele alcança o platô também, tá? Isso é espelho para lá para baixo, tá? O low shelf. Vamos deixar ele aqui no low shelf para vocês darem uma olhada. Analog, então consigo subir, tá vendo? Ó? Consigo subir e consigo descer esse cara. Esse é considerado filtro flat, ok? Porém, a gente também tem uma outra categoria chamada Resonant, que é esse cara aqui, ó. Então, vou pegar o high shelf e colocar Resonant. O que que acontece? Agora eu tenho um controlezinho aqui de kill, ó, que quando eu desço o meu filtro de prateleira para os agudos, ele automaticamente vai criando uma ressonância aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, o que que isso significa? Significa que eu estou tirando um pouco dos brilhos, nesse caso aqui, dos médios agudos e agudos, e ele compensa isso para mim, ó, automaticamente, para mim tentar um pouquinho camuflar essa perca aqui. O contrário também é verdade. Se eu dou um brilho aqui, ó, automaticamente ele tira de uma regiãozinha um pouquinho antes, para não soar muito ardido.
tá? Então ele tem uma certa ressonância aqui, ó. Tá vendo? E aí eu consigo controlar essa ressonância, obviamente, aqui, ó, tá? Coisa que não acontece quando eu seleciono o High Shelf Analog, ó. Eu não tenho isso, ó. Por mais que eu deixe o Kill no mínimo aqui, ó, eu não tenho essa ressonância. E o Ozone te permite escolher esse filtro, tá? Então, ressonante aqui, ó. Tá vendo? Ele cria essa ressonância para mim aqui, ó. Tá? Essa ressonância, ela também funciona quando a gente se trata de filtro, tá? Deixa eu pegar essa banda 1 aqui, ó. E vou colocar um low cut aqui. Beleza. E aí eu consigo selecionar aqui, ó. Esse low cut, se ele vai ser flat ou se ele vai ter uma ressonância, ó. Aí significa que quanto mais eu corto, ó, tá vendo? Ele cria uma certa ressonância para mim aqui, ó, para compensar. Eu cortei os extremos graves, então ele dá uma compensadinha num grave aqui depois para compensar o que eu cortei aqui, tá vendo? A gente consegue ter bastante controle dessa forma, beleza? A gente voltando aqui para o filtro Shelf, deixa eu desligar essa banda. Voltando para o filtro Shelf aqui, deixa eu colocar em High Shelf, Analog, beleza, certo. Qual que é a nossa outra opção que a gente tem que eu quero conversar com vocês agora? Seria o High Shelf Back Sandal. Clicando nele aqui, qual que é a diferença? A diferença é que o filtro flat, ele faz isso daqui e cria um platô, como eu mostrei para vocês. Então, chega uma determinada frequência, todas aquelas frequências vão ter o mesmo volume. Já o Back Sandal não, ele vai dar uma acentuada, só que ele vai fazer isso aqui com o espectro, ele vai continuar subindo. Então, quando você acentua no Back Sandal, ele não para no platô, ele vai sempre continuar subindo, até alcançar as frequências supersônicas e as frequências subsônicas, tá? Normalmente, esses tipos de equalizadores, eles vêm com um low cut ou um high cut depois para você poder controlar isso, porque se você subir, vai chegar uma hora que você vai envolver as frequências supersônicas e pode trazer uma certa sujeira para você. Então, normalmente, eles vêm como se fosse assim, ó. Deixa eu selecionar esse aqui. Pegar um filtro aqui. Deixa eu ligar ele. Beleza. E é como se você visse com um filtro aqui, ó, depois, entendeu? Porque você consegue dar o ganho que você quer, só que você vem com um filtro para controlar essas frequências supersônicas ou subsônicas, tá? Eu tenho um equalizador aqui que vai exemplificar para vocês, ó, que é esse cara aqui, ó. Back Sandal EQ, tá? Esse cara é realmente um equalizador Back Sandal, tá? Então você consegue selecionar aqui, ó, por exemplo, vou selecionar essa frequência de 4.8, eu consigo dar um ganho nela aqui, de até mais 5 aqui dBs, e depois eu venho com um filtro aqui de corte para saber onde que eu quero cortar para não influenciar muito as frequências supersônicas, tá? Mesma coisa para os graves, seleciono aonde eu quero, tal, e depois eu venho aqui com o corte, beleza? E assim que funciona. Então, o filtro de prateleira que vocês precisam entender a princípio, existem 3 formas: filtro Shelf Flat, Resonant e Back Sandal, beleza? Uma última coisa que eu gostaria de falar para vocês ainda nessa aula, pessoal, até coloquei a foto dele aqui, ó, os tipos de filtro, tá vendo? Flat, Resonant e Back Sandal, e eu mostrei para vocês na prática esse cara aqui, que é uma emulação da Presonus que eu tenho, beleza? Eu sei que a Plugin Alliance também emulou esse equalizador, é bem usado para masterização, tá? Uma última coisa que eu gostaria de falar para vocês ainda nessa aula é sobre as nomenclaturas dos equalizadores, porque muda de acordo com as ferramentas que ele te proporciona. Por exemplo, esse primeiro equalizador aqui, quem é guitarrista já está familiarizado aí, né? Então, esse tipo de equalizador, onde vem aqui nos amplificadores de guitarra, por exemplo, ó, vem aqui, ó, bass, middle, não sei falar muito bem pronunciar, né? Mas as frequências graves, as médias e as agudas, tá? Aqui você só consegue controlar o volume, você só consegue subir ou descer. Você não consegue controlar qual frequência que é e você não consegue controlar o Q, que foi o que a gente conversou.
Quando você só tem o controle de volume da frequência, é um equalizador de banda fixa, ou chamado também de não paramétrico. Você só consegue controlar o volume, tá? Existem também equalizadores gráficos, que você também tá bem parecido com esse da banda fixa, você só tem uma frequência lá, por exemplo, vamos supor que isso é 250 Hz. Tá, você consegue dar aquele boost, tá, em 250 ou tirar 250. Você não controla o que também, e você só consegue subir nas frequências que já estão estipuladas aqui, ó, 250, 50, 100, tá? Você não consegue escolher a frequência livremente. Então, esses equalizadores que você não controla o Q e não controla a frequência, é chamado de não paramétrico também, beleza? No caso desse aqui, equalizador gráfico não paramétrico, ok? Já equalizador aqui, por exemplo, semiparamétrico, que nem é dessa mesa aqui que eu estou mostrando a foto para vocês, o que acontece? Você consegue selecionar o ganho e você consegue selecionar a frequência. Eu quero dar um ganho em 1K, só que a largura da banda é fixa, você não tem controle do que, tá? Então, esses são chamados equalizadores semiparamétricos, tá? E, por último, coloquei aqui um channel strip, por exemplo, da SSL, tá? Que aí é um equalizador totalmente paramétrico, ou paramétrico, porque você consegue controlar, se a gente pegar essa banda aqui, você consegue controlar o ganho, você consegue saber qual que é a frequência que você quer dar ganho, e você consegue controlar o Q, tá bom? Então, é basicamente o que a gente viu aqui também, ó, no nosso ADO. Esse equalizador é um equalizador totalmente paramétrico, porque eu controlo o volume, tá? Eu controlo o Q e eu controlo qual que é a frequência. Então, na maioria das DOS, vem com equalizador totalmente paramétrico, tá? Esses daqui são os mais completos, você tem mais flexibilidade para poder trabalhar. Beleza, pessoal? Então, entendido essa parte de filtros, de como que funciona mais ou menos o equalizador, foi um pouco tensa essa parte teórica. Eu vou tentar agora vir na próxima aula mostrar um pouquinho na prática de como que a gente deve pensar e falar um pouquinho mais sobre aquela questão do solo versus não solo, e dar uma opção para vocês a mais de como pensar em equalização, tá? Vamos lá, vamos em frente. Lembra da promessa que você me fez lá na primeira aula, que não vai desistir e tal, que vai abrir mão de alguns conceitos que talvez possa não ter sido aprendido da melhor forma possível. Lembra aquele papo todo da primeira aula? Eu sei que é um pouco maçante, mas vamos lá, pessoal. Se vocês tiverem dúvida, se quiserem tirar dúvida, deixa no comentário aqui embaixo, me manda um e-mail, me manda um sinal de fumaça, qualquer coisa, que aí, se eu puder, tiver no meu alcance, eu vou tentar ajudar e tirar todas as dúvidas que vocês possam ter, tá? A ideia aqui é que vocês tirem dúvidas mesmo e sejam um profissional melhor e que alcancem o objetivo de vocês o mais rápido possível. Beleza, pessoal? Então a gente se vê na terceira aula desse curso de equalização relativa. Beleza? Valeu, aquele abraço.